Hoje a gente vai falar sobre caldo caseiro, uma das técnicas mais simples, mas mais complexas e poderosas que a gente pode aprender na cozinha. Se você já é do time que faz caldo em casa, fica aqui que a gente vai falar mais ainda sobre o assunto. E se você, quando eu falo caldo, ainda acha que é aquele cubinho que vem pronto dentro de uma caixinha da indústria, a gente precisa resolver esse problema. Fica aqui que eu vou te convencer a fazer o seu próprio caldo em casa. Para a gente ter ideia de como esse assunto é super básico, essa foi minha primeira aula no curso de formação em gastronomia. Na cozinha profissional, o caldo é chamado de fundo. Então a gente tem vários tipos de fundo e a gente vai falar sobre eles. Essa é a base da base na cozinha profissional e também pode ser na sua cozinha. Não se preocupa que isso não é só papo de chefe, tá bom? Bom, vamos começar pela definição do que é um caldo ou um fundo. O caldo é um ingrediente base, líquido, translúcido, sem sal, isso é importante, que resulta do cozimento lento de aparas de legumes aromáticos e com opcional alguma proteína animal ou pedaços de animais. A gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Primeiro, a gente tem que entender quais são essas bases. Então, primeiro, aparas de legume. O clássico é a gente fazer o caldo com um mirepoix, que é cebola, salsão e cebola. Mas você pode pirar o cabeção na sua casa e eu recomendo a partir de hoje você fazer o seguinte, preste atenção. Você tem um saquinho desse na sua casa, né? Se não tem, pode providenciar, tá? O negócio é o seguinte, sabe aquele pedaço dos legumes que a gente nunca usa? A casca da cenoura que você joga fora, aquela bundinha, eu gosto de chamar de bundinha, tá? Tem gente que gosta de chamar de ponta de olho, eu chamo de bundinha pra ficar mais fofinho. Aquela bundinha da cebola que tem os cabelinhos, aquele alho muito pequeno que você tem preguiça de descascar e que você joga fora, que eu sei. Aquelas bundinhas da abobrinha, que são mais fibrosas, que a gente normalmente não usa, a gente descarta. As folhas do salsão, que você nunca sabe o que fazer com aquilo. As folhas do alho poró, que são super fibrosas, são difíceis de cozinhar. Tudo isso, quando a gente usar esses ingredientes, a gente vai começar a guardar no saquinho. E esse saquinho vai ficar dentro do seu congelador. Combinado? Então, o que mais você pode usar? Acho que é isso. Vou começar também a falar sobre o que você não pode usar. A gente normalmente não usa vegetais com amido, tipo batata, porque eles deixam o caldo turvo e um pouco mais espesso. E tem outra questão também. Normalmente a gente faz esses caldos com aparas de coisas que a gente não vai consumir. É uma ótima forma de você consumir os seus ingredientes de maneira integral. Eu costumo dizer que o caldo é o último suspiro de alguns legumes. Quando o legume já cumpriu todas as suas funções, virou vários pratos, tem aquele pedacinho ali e ele ainda tem alguma esperança de virar alguma coisa. É o resto do legume bradando por vida. Então, essa é a função desses pedacinhos que normalmente a gente descarta. É o último suspiro do legume que pode virar um ingrediente base incrível dentro da sua cozinha. Então, a gente guarda essas coisas, guarda dentro de um saquinho e bota no congelador. Coisas que a gente não usa, voltando. Normalmente batata, porque a gente come as batatas inteiras, todas as batatas, inclusive as cascas. E a gente não usa repolho e coisas da família do repolho, tipo couve-flor, porque são ingredientes que depois de um certo tempo de cozimento, eles causam um sabor muito estranho no caldo e eles têm um cheiro realmente desagradável. Então, normalmente essas coisas a gente não usa, tá? Mas de resto a gente pode usar um monte de coisas que não tem amido. Esse vídeo é a complementação de um post que eu fiz lá no blog, que tá lá, como fazer caldo caseiro, e eu fiz uma lista imensa de tudo que você pode usar no seu caldo. E não tem receita. Eu não vou dar receita. Eu quero que vocês usem a criatividade, o congelador e o que vocês têm de alimento em casa, tá? Não existe certo, não existe errado. Se quiser usar com 2, 3, 5, 8 ingredientes, vai com tudo, só faz. Então, essas são as aparas dos ingredientes que normalmente a gente usa. E a gente tem outra parte que são os aromáticos. Os aromáticos são alho,
As ervas, tipo tomilho, alecrim, eu guardo também as aparas, tipo a para de manjericão, a gente normalmente tira a folha e deixa, não usa o talo. Então esses talos, anis, você também pode usar. Cuidado com o anis que ele fica muito presente, e aí quando você usa esse caldo para fazer algum prato, ele fica meio com um fundo de arroz doce, sabe? Então tem que ter usar com uma certa parcimônia, tá? Louro funciona super bem, essas ervas, que também é conhecido como buquê garni. Você não precisa fazer um buquê se você for coar tudo depois ou peneirar. Mas se você for uma pessoa extremamente metódica, faça o seu próprio buquê garni e bote lá no seu caldo. Tá. E aí, como outra parte, como já a variação dos caldos, esse é o caldo de legume, que é um caldo, um fundo claro, base. A gente tem as variações, que é o caldo de frango, o caldo de ossos e o caldo de peixe, também conhecido como fumê. Bom, a diferença é que nos outros caldos você tem a participação dessa proteína animal, normalmente de ossos ou pedaços que a gente não usa. Normalmente em casa eu compro o frango inteiro e eu porciono todo o frango sozinha. Eu guardo a carcaça do frango para fazer os meus caldos. E aí você pode fazer isso, você pode usar o osso da coxa, da sobrecoxa, você pode usar um pedacinho de frango também. A ideia aqui não é a gente utilizar esses ingredientes como ingredientes principais, como a fonte principal dele, o destino principal para fazer um caldo, porque são coisas que a gente pode consumir. A ideia do caldo, nesse caso, é que a gente use os pedaços que a gente não aproveitaria, tá? Por exemplo, você não vai comprar uma carne para fazer um caldo de legume e desperdiçar carne, né? Então a gente normalmente usa osso, ou então algum pedaço de carne que você não vai usar, tá? Pro peixe é a mesma coisa. Você pode sim fazer um caldo com um pedaço de peixe, mas normalmente a gente usa a espinha e a cabeça do peixe sem as guelras, porque as guelras também podem deixar um sabor bem forte no seu caldo. Tem uma coisa muito legal que é o caldo de camarão. Eu sempre vou à feira, vocês sabem. Agora não, mas normalmente eu vou à feira. E a gente nunca leva a casca do camarão para casa, né? A gente fala, eu quero um camarão limpo, e a gente leva o camarão e deixa a casca lá de bandeja, que é uma fonte de sabor maravilhosa. E aí sempre que eu tô na feira, alguém fala, não vou levar a casca, eu falo, com licença, vamos conversar sobre essa casca? Vai levar a casca sim, vamos fazer caldo de camarão. Se você faz um caldo desse com casca de camarão e você usa talo de coentro, você tem um ingrediente base para fazer receitas com frutos do mar que vai ser maravilhoso, vai levar isso, a sua cozinha dentro de casa, de uma forma muito simples, para um outro nível. Quando a gente fala de caldo, é legal a gente pensar em construção de sabor. Por que a gente come um prato e o prato é muito gostoso? Além de ter ingredientes muito bons e ser bem executado. Porque você tem camadas de sabor. A gente sempre fala disso aqui, eu sempre falo disso. Como é que você constrói sabor? Você constrói sabor com camadas diferentes. Aquela comida que a gente come e cada hora você sente uma coisa diferente. Você fala, que delícia, quero mais, quero mais, quero mais. Então a gente faz essa construção com ingredientes base, tipo um caldo. Tem alguns ingredientes que são fantásticos pra gente usar no caldo de legume, em qualquer versão delas, que é talo de cogumelo. Não vai usar o cogumelo inteiro, porque você pode comer o cogumelo. E tomate super maduro. Aquela partezinha do tomate que normalmente a gente corta, que a gente também não come. Tomate maduro e cogumelo são excelentes fontes de umami. Então vai deixar o seu caldo super, super saboroso. Então vamos falar como que a gente faz esse caldo. Vamos para a parte prática. Simples. Se a gente está usando as proteínas, ou as cascas, ou os ossos, ou as carcaças, a gente coloca isso na panela, sela, e aí quando você começa a pensar assim, vai queimar, você coloca o resto. Aí você coloca lá os seus legumes, dá uma mexida, dá uma desgrudada ali do fundo da panela e coloca a água. A medida que a gente usa normalmente é de 1/3 de volume dos ingredientes para 2/3 de água.
Se você deixar isso reduzir bastante, o seu caldo vai ficar super concentrado, super apurado e nos seus outros preparos você pode usar menos. O que eu recomendo é a gente deixar, com exceção do caldo de peixe, que eu vou falar em seguida, 4 horas. Eu deixo meu caldo 4 horas, porque pra mim é uma diversão fazer caldo, eu adoro, eu boto aquilo numa panela, de repente minha casa tá toda com um cheiro maravilhoso, me dá fome, eu vou pra cozinha com o maior prazer do mundo. Mas depois de 1 hora você já tem um caldo super saboroso que você pode usar. A gente coloca isso no fogo em temperatura mínima, panela aberta, e esse caldo não ferve, tá? Isso é um processo lento. Lembra que lá a definição do caldo é o resultado de um cozimento lento. Esses pedacinhos vão pouco a pouco liberando sabor, liberando sabor, liberando sabor, e aquilo ali de repente tem uma concentração incrível de sabores. Para o caldo de peixe ou caldo de camarão, a gente normalmente tem não vou falar restrição, mas a gente normalmente não usa peixes com muita gordura, tipo salmão, porque o caldo é um ingrediente que não tem gordura. Ele não tem gordura e ele não tem sal. Inclusive, se você for fazer de frango ou de outra ave, você tira a pele antes, porque senão ele vai virar um caldo com muita gordura e isso vai influenciar muito nos seus preparos, tá? Então, a gente, pro caldo de peixe, o caldo de camarão, de frutos do mar, você pode primeiro fazer o caldo de legume, fazer essa base, e aí depois você acrescenta a cabeça e espinha do peixe que você tiver e deixa ali por 1 hora, tá? Bom, e aí como é que a gente usa isso? Olha, eu faço arroz, eu faço feijão, eu faço tudo com caldo. Eu tô pensando aqui agora que eu acho que eu vou fazer umas receitas próximas usando caldo para vocês entenderem melhor como esse ingrediente é super versátil. A gente usa em ensopado, a gente usa em sopa, em creme, arroz, feijão, todas as leguminosas. Então, por exemplo, se você vai cozinhar um grão de bico, você pode cozinhar no caldo. Maravilhoso. Pensa o seguinte, por que tem pratos e tem culturas que a gente usa o caldo ou o fundo, tipo risoto? Qual é o segredo de um risoto? O caldo. Se você faz risoto com água, não vai ter gosto de nada. Então, assim, por que a gente, em certos pratos, a gente faz questão de usar um caldo e em outros não, tipo fazer arroz do dia a dia, né? Então, assim, é uma forma da gente adicionar muito mais nutrientes para os nossos preparos e é uma forma da gente ter essa construção de sabor e também já aproveitar os ingredientes de maneira integral. Então, assim, é um ótimo exercício fazer caldo caseiro, né? Por isso que eu falo que eu adoro fazer, que é super legal. Depois desse seu caldo pronto, você deixa o seu caldo esfriar, porciona, e aí você pode guardar na geladeira por 5 dias ou você guarda no congelador por até 3 meses. Se você não usar em 3 meses, significa que você não vai usar mais. E aí é um outro problema para um outro vídeo. Bom, esse vídeo faz parte do conteúdo do Francinha Cooking Team, Cooking Club. Errei, gente, a própria hashtag, que vergonha. Francinha Cooking Club, que é a nossa hashtag de quarentenados. Eu tô falando sobre conteúdos básicos de cozinha e dando umas receitas super legais. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, não entendeu nada do que eu tô falando, Francinha, você tá muito doida, me escreve que eu te ajudo. Eu tô amando a resposta de vocês, eu tô super feliz. E eu tenho certeza que eu consegui te convencer a preparar o seu próprio caldo e se livrar daqueles cubinhos com ingredientes super suspeitos que a indústria faz por você. Lembra o seguinte, quem decide o que você come e o que vai para sua mesa é você. Não é a indústria que te dá comida pronta. Combinado? Caldo é tipo comida de verdade, afeto, carinho, slow foods, é tipo aproveitamento integral, respeito pela cadeia produtiva. É um monte de coisa dentro de uma panela só. E é uma técnica pra gente dominar, explorar, e eu tenho certeza que vocês vão se divertir fazendo isso, tá bom? Um beijo!